Matheus Borges, e o mensageiro dessa manhã é nosso irmão Kleber. Bom dia, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu queria que as ovelhas de Deus ficassem de pé para a leitura da palavra. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Podem ficar à vontade. Kleber. Bom dia, ovelhas. Vocês estão percebendo que hoje nós vamos falar sobre ovelha, né? Está todo mundo falando de ovelha, ovelha, ovelha. Está faltando aqui algumas ovelhas, né? Já foi falado do Jaime. Também chegou aos meus ouvidos que o Gabriel e a família também estão adoentados. Então a Ariane também já foi para lá. Também sentimos falta do André, da Ana, da Isabela, do Matheus e da Ariela, né? Eles estão cuidando da criança e aí a gente vai sentindo falta, mas quando eles voltarem, a gente vai dar um forte e longo abraço neles, não é verdade? Lembra de orar por eles, por favor. Irmãos, a gente vive num mundo que está cada vez mais egocêntrico, né? O homem no centro de tudo. Parece que tudo gira em torno da vontade do homem. E aí você se colocar no lugar do próximo, está ficando assim, cada vez mais raro. Você observar a dor do próximo, nem se fala. E aí você ajudar aquele que está precisando, né, com aquela desconfiança, às vezes as pessoas deixam de ajudar por causa da desconfiança, então ajudar está cada vez mais distante do ideal.
Mas nós enquanto igreja, nós somos chamados mais alto. Nós somos chamados a atentar mais para a necessidade do próximo. A gente tem que observar ao nosso redor aqueles que estão necessitados de alguma forma para socorrê-los. E eu não digo apenas na área financeira, porque as necessidades das pessoas vão muito além disso. Um doente, ele não precisa só de remédio. Talvez o remédio ele já tenha, mas o que ele precisa mesmo é alguém que o faça sorrir. O pobre, ele não precisa só de dinheiro. Talvez o pobre, ele precisa mais de uma oportunidade, ou de um trabalho digno. Ele não quer ficar pedindo, ele quer trabalhar e conseguir dar o sustento para a sua família. Uma pessoa que chora, ela não precisa só de um lenço, mas talvez ela precisa de um forte e longo abraço. As necessidades das pessoas vão além. Pessoas têm carência de um pouco de atenção, de oração, de alguém para lhes escutar, de alguém que leve fé e esperança no momento de perda, por exemplo, ou uma expressão que façam que se sintam amados, que se sintam importantes. É chegada a hora da gente olhar pelos pequeninos. Mas quem são estes pequeninos? Jesus, ele disse, quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos. Jesus, ele está dizendo que sobre os seus discípulos, né? Aqueles seus discípulos que ajudam os outros discípulos. Esses são os pequeninos. Jesus, ele é bem específico. Não é o bem dirigido a qualquer um que o nosso coração tocar. Não é uma ação social para o mundo em geral. Jesus trata claramente dos atos de compaixão pelos seus discípulos. O texto está falando de cristãos necessitados que foram socorridos pelos irmãos em Cristo. É isso. Jesus, como o grande pregador que ele foi, ele usou de uma figura muito interessante para se expressar em relação àqueles que agiram com misericórdia, com compaixão, e daqueles que não agiram. O texto em si, ele está apontando para o dia do grande julgamento. Aqui todos nós que nasceram desde lá de Adão, até o último que vai nascer nesse mundo, obrigatoriamente terão de ser submetidos. Todos nós teremos que passar diante desse juízo. E aí Jesus fala que nós seremos divididos em 2 grupos. E hoje pela manhã eu gostaria de tratar dessas 2 figuras, ovelhas e bodes. Você sabe quais são as diferenças entre ovelhas e bodes? Eu acho que aqui quem mais entende aqui é a Ivone, né, que veio do sertão. Baiana também? Ah, baiana também entende de ovelha e bode. Se eu falar bobagem, me chame em particular, não fala na frente dos outros, não. São 2 criações, né, de pequeno porte, que são muito singulares entre si, né? Nós temos os ovinos e os caprinos. Os ovinos, onde a fêmea é a ovelha, o macho é o carneiro e o filhote é o cordeiro. Dos caprinos nós temos as cabras, que são as fêmeas, os bodes são os machos e o cabrito é o filhote. Havia no rebanho, né, onde bodes e ovelhas eles eram criados juntos. Nesse rebanho um dia o pastor ele acidentalmente tropeçou e pisou em uma ovelha
e em um bode ao mesmo tempo. A ovelha, ela deu um gemido assim e se escondeu. O bode recuou, avançou e deu uma cabeçada no seu pastor. Entre as muitas diferenças entre ovelhas e bodes, eu acho que a maior delas é que o bode ele é rebelde e ele é volúvel. E a ovelha ela é submissa e é fiel. O bode ele segue qualquer um que lhe oferecer uma recompensa. Uma simples cenoura, você já ganha a atenção daquele bode. Mas a ovelha não. Ela só confia e segue a voz do seu pastor. Mais algumas diferenças. As ovelhas, geralmente, elas andam juntas. Agora, os bodes, eles já se mantêm mais afastados, mais sozinhos. Quando se coloca um bode novo num rebanho, a recepção deles é dar chifrada e cabeçada um no outro. Quando você coloca uma ovelha no rebanho, a recepção delas é ficar se esfregando uma na outra para passar o cheiro do rebanho para aquela novata. Na alimentação, numa vasilha pequena, 10 ovelhas comem juntas, sem nenhum problema. Mas nessa mesma vasilha, se você colocar 2 bodes, eles vão se estranhar. Os bodes, eles deixam mau cheiro por onde passa. Quem já sentiu o cheiro de bode aqui? Fede. Bode fede. Já as ovelhas, elas têm uma glândula que por onde elas passam, elas deixam um suave cheiro que só as outras ovelhas do rebanho é que reconhecem esse cheiro. Fala, ó, fulana passou aqui. A ovelha líder, né, entre as ovelhas tem uma que é líder. E nessa líder você coloca um chocalho no pescoço, e aí quando elas estão pelo campo assim, e o pastor está procurando, ele ouve o sino do chocalho ali, o barulho, e rapidamente encontra todo o rebanho. Mas com o bode não, o bode é diferente. Cada um precisa levar esse chocalho no pescoço, porque fica um para lá, outro para cá, outro para lá. Então, para encontrar todos é mais complicado. Falando exclusivamente de ovelhas, elas são absolutamente inseguras. Elas não têm condições de cuidar de si mesmas. Elas dependem encarecidamente do seu pastor. Também, como o Cláudio falou, elas são míopes. Elas não enxergam bem, então elas não têm noção dos perigos à sua volta. Também elas não têm uma clara direção de para onde elas estão indo. Então elas dependem umas das outras para chegar ao mesmo lugar. E pode acontecer que nesse trajeto algumas delas, míopes que são, se perderem do rebanho. E aí entra a função do pastor. Ele vai atrás dela e atrás de volta por sobre os ombros. Alguém está lembrando de Jesus agora? Olha esse texto. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida, até que a venha a achá-la? E achando-a, a põe por sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Quem aqui é a ovelha do Senhor, pode dar um amém bem forte? O que faz de nós uma ovelha ou um bode? Não é o cheiro. Nós somos exortados pelo Senhor mesmo a viver como ovelhas e não como bodes. São comportamentos motivados por corações que são transformados, que evidenciam de que parte, de que grupo você faz parte.
Você é das ovelhas ou você é dos bodes? Jesus separará a humanidade em 2 grupos. Você e eu, nós estaremos obrigatoriamente de um ou de outro lado. Ou eu sou ovelha e vou ser deslocado para a direita, ou eu sou um bode e serei deslocado para a esquerda. Isso tudo figuradamente. Aí a pessoa diz, olha, eu acho que eu sou meio ovelha e meio bode. Porque eu gosto de estar junto das ovelhas, mas de vez em quando eu também dou minhas cabeçadas por aí. Então eu acho que eu devo ser uma bodelha, né? Ou então um ovelhode. Não é possível, né? Não existe um terceiro grupo, não existe. Por que separar então as ovelhas dos bodes? Eu pesquisei, eu não consegui achar uma explicação científica para isso. Mas eu entendi o seguinte, porque os bodes eles são antissociais. Os bodes são mais agressivos e os bodes são individualistas. Já as ovelhas, elas são amorosas, elas são carismáticas, são fofas, e se importam umas com as outras. Então, eu cheguei a essa conclusão. Por isso são separadas as ovelhas dos bodes. Né? O Salmo 23, ele diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que que uma ovelha precisa de um pastor? Para cuidar dela, para protegê-la. Nós não vimos aqui que ela é dependente do seu pastor? Então, o bom pastor, ele percebe a ameaça e ele afasta a sua ovelha, afasta a ameaça do meio das suas ovelhas. Uma ovelha desgarrada, ela corre muito perigo. E o que o pastor espera das suas ovelhas? Que elas convivam em amor e entre si, para que tudo corra bem. O amor é a chave de tudo. O objetivo desse texto que o Mateus leu, né, o nosso pequeno Levi, é ensinar para nós uma lição sobre compaixão. Compaixão dos discípulos de Jesus através de atos concretos. Não é uma paixão só de sentir, compaixão só de sentimento, né? Mas uma marca importante do homem e da mulher de Deus que é guiado pelo Espírito Santo. Um discípulo de Cristo, ele não tem compaixão pelos seus irmãos que sofrem, que ele sabe e ele não faz nada, ele precisa rever a sua vida diante de Deus. Essa porca não está encaixando nesse parafuso. João disse na sua primeira carta que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Esse amor que João está falando, ele não é um amor abstrato, ele é expressado em gestos, em ações, não é só no falar. Eu vejo o meu irmão padecer e aí eu movo os meus braços para poder ajudar. Da melhor forma, do tamanho da necessidade que o meu irmão necessita. No começo do ano, o meu carro bateu o motor. E aí, a minha vida financeira não estava muito saudável. E aí, quem entende de carro sabe que é muito caro você fazer a retífica de um motor ou ter que comprar um motor novo. Está aqui o meu colega de trabalho que é do ramo de autopeças e ele sabe, né? Ele mesmo fez o motor do carro dele também recentemente. Não é barato, não é barato. Na verdade, eu tive que comprar um motor novo. E aí, alguns irmãos ficaram sabendo. Um deles virou e falou assim, ô Kleber, eu tenho um dinheiro separado que eu reservei para uma urgência
e aí eu quero te emprestar esse dinheiro. E você me paga como você puder. O constrangimento, eu fiquei senti tão amado, que eu não tive nem coragem de pegar o dinheiro emprestado com ele. Eu pensei, nossa, se eu pego esse dinheiro emprestado com ele, eu não dou conta de pagar, como é que fica o meu relacionamento com o meu irmão? Mas assim, foi um amor, foi uma coisa assim de ovelha para ovelha, sabe? Eu fiquei muito feliz. E aí eu desabafei com outro irmão e ele virou, eu só queria desabafar, na verdade. E aí o irmão falou assim, me passa seu Pix. Eu falei, não, me passa seu Pix, eu quero te ajudar, me passa seu Pix. Eu não passei o Pix para ele. Mas eu fiquei muito feliz pela disponibilidade do irmão em condoer-se da minha situação e querer me ajudar. E um terceiro irmão falou, olha, calma, respira, nós vamos dar um jeito. Só não tem jeito para a morte, mas para isso nós damos jeito. E ele mexeu os pauzinhos assim no serviço dele, conseguiu achar um motor para mim lá em Uberlândia, e aí esse motor veio para mim numa condição muito boa, que eu já consegui pagar, já passei para o mecânico, e o pessoal da autopeça também deixou eu pegar as peças tudo lá para pagar com o serviço, e graças a Deus, tudo cooperou para o bem, e os irmãos me mostraram amor, e eu estou muito edificado por isso. A nossa saudosa irmã Creuza, ela precisou contar com o amor das irmãs durante um bom tempo. E as irmãs demonstraram amor por ela. Quando foi que nós te vimos doente e fomos te visitar? Quando as irmãs foram lá e cuidaram da Creuza. É isso que Jesus está falando. E agora, como foi externado lá no WhatsApp, a Beth precisa das irmãs. E se o Jaime não melhorar, nós vamos ter que ir lá e visitar o Jaime também. Mas ele vai melhorar logo, logo. Então é isso, irmãos. Quando o Senhor estava enfermo e eu te visitei, é nessas horas. Ovelhas que se importam com outras ovelhas. O objetivo do ensino de Jesus é levar-nos a responder duas questões. A fé que nós temos nele é acompanhada de compaixão pelo seu povo? A que grupo pertencemos? Ovelhas ou bodes? Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, eu tenho convicção de que todos responderão que são ovelhas. Ninguém quer ser o ruim do grupo. Ninguém. E também porque nós tendemos a puxar a sardinha para o nosso lado, né? Nós sempre temos assim, uma boa desculpa para os nossos maus hábitos. O detalhe que faz toda a diferença é que no fim, todos saberão quem eu realmente sou. Se o pastor me mandar para a direita, é porque eu sou ou eu era uma ovelha sua. Mas se ele me mandar para a esquerda, é porque, na verdade, eu não passava de um bode fedorento. A gente sabe que aqui, direita e esquerda, é uma figura para expressar salvação e condenação. Né? Nós estamos falando de céu e de inferno. E isso é muito sério. Se você afirma que é ovelha, então você precisa agir como ovelha. Não deixe de estar junto das outras ovelhas. Não perca o cheiro das outras ovelhas. Não deixe de ter comunhão com este rebanho. Não deixe de estar conosco para sair dando cabeçadas por aí. O João falou que a baiana deu cabeçada. Não é isso, não. Ele não quis dizer isso, baiano. Não é essa cabeçada que ele está falando. Porque a baiana, do que depender dela, ela vai sempre estar esfregando em nós, assim, né? Para passar o cheiro. Mateus capítulo 25, na sua primeira parte, menciona 6 ações justas. 6 ações de compaixão. E Jesus, ele direciona essa lista de boas ações feitas aos seus
pequeninos irmãos. Ele diz que essas ações são praticadas pelos justos. E eles estranham. Eles falam assim, mas eu não me lembro de ter feito isso para o Senhor. Né? No versículo 37, o justo pergunta, quando te fizemos isso? Será que a ovelha também tem amnésia? Esse texto, ele pode ser perigoso se ele for mal interpretado, porque ele pode levar a duas vertentes, né, dois extremos. Aquela pessoa que vai ler e vai entender literalmente, ele vai chegar à conclusão que pode ser salvo através das suas obras. Por outro lado, aquele que sabe que a salvação é pela graça, ele pode rejeitar esse texto. Falar, não, isso aqui não tem nada disso, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada, eu já sou salvo pela graça. Então, são dois extremos. A leitura casual do texto, ela pode levar a pessoa a sugerir isso mesmo, que a salvação é resultado de boas obras. Né? As ovelhas que agiram com caridade, que deram comida, que deram bebida, que visitaram, que deram roupas aos necessitados, elas são salvas. E os bodes não. Olha, imitando, ele está dando água para Jesus aqui, ó, ele está fazendo para Jesus. Obrigado, cara. Você acha que ele fez foi para mim? Não, ele fez foi para Jesus agora. Obrigado. Então, assim, as ovelhas, né, fizeram aquilo, e os bodes não fizeram. E isso resultou em salvação ou em condenação, de acordo com o que fizeram. Mas essas boas obras que são mencionadas, elas não são a causa da salvação, mas o efeito da salvação. Vocês já estão cansados de saber disso, né? Que as obras que a gente faz na nossa vida, elas só são aceitáveis a Deus por causa do nosso relacionamento com Jesus, do nosso relacionamento, né? O relacionamento entre o servo e o seu mestre, entre o salvo e o seu salvador, entre a ovelha e o seu pastor. O cristão, ele é chamado a exercer de modo natural essas boas obras. Acolher o que está sem casa, suprir as necessidades materiais dos desprovidos, visitar os enfermos, condoer-se dos oprimidos, naturalmente. É por isso que lá no texto, os cristãos, eles são surpreendidos da afirmação de Jesus que falou, que quando fizeram, fez para ele. Por quê? Porque eles não se lembravam, porque era normal fazer essas coisas. Naturalmente, eles agiam com misericórdia. É fruto do Espírito Santo na vida deles. Irmãos, a lei da semeadura, ela é algo que é latente nas nossas vidas. Aquilo que nós semearmos, nós de alguma forma nós vamos colher. Não tem como dar errado. Nós ficamos sabendo de um irmão que queixou-se que estava esquecido pela igreja. Eu falei, esquecido como? Porque até onde eu sei, os pastores, né, o Jaime, alguns irmãos, visitam as pessoas que não podem estar aqui. Mas ele se queixou de que havia sido esquecido. E conversando lá no grupo, né, com a Abílio e o Zico, eu falei assim, vamos fazer uma visita para esse irmão? Vamos fazer a nossa reunião do grupo lá na casa? Bora fazer. Aí procuramos saber se ele tinha condições de receber a gente, né? E ele tinha condições de receber. E esse irmão é o Valdir. Quem tem saudade do Valdir aqui? Fofo demais, né? Olha, com o cabelinho branco parecendo uma ovelha. Nós chegamos lá, nos reunimos. Uns 20 minutos depois que a gente estava lá, ele falou meu nome. E eu fiquei feliz demais que ele se lembrou do meu nome.
Ali para mim já valeu a noite. E nós continuamos ali adorando o Senhor, tivemos uma palavra de meditação ali, na palavra, né? E no final ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele acompanhou nós até no portão. Foi lá e o Paulinho brincou assim, falou, semana que vem vocês estão aqui de novo? Eu falei, Paulinho, quem sabe outro grupo, né? Então assim, irmãos, a gente fez por ele, mas é por quê? Porque ele é um pequenino do Senhor, a gente se importa com ele. Irmãos, não vamos esquecer dos irmãos que não podem estar conosco. É isso que eu quero que aconteça comigo quando eu estiver enfermo, quando eu já for um idoso, quando eu ficar impossibilitado de congregar com vocês, eu espero que vocês façam isso comigo. Eu espero que vocês se importem comigo. Eu tenho certeza que nenhum de vocês quer ser esquecido. Jesus, ele mostra que há algumas necessidades do ser humano que precisam ser olhadas com atenção. Jesus ensina que se nós fizermos a Ele, se nós queremos fazer para Ele, então nós devemos fazer para o nosso próximo. Jesus está dizendo aqui que a nossa vida, ela está intimamente ligada à sua obra e mais ainda a cada um dos seus irmãos. Não é por obras, mas é porque nós não podemos deixar de fazer. A compaixão, o amor que eu deposito sobre o meu irmão, demonstra que de fato eu pertenço a Cristo. Se nós quisermos verdadeiramente ser ovelhas, nós temos que servir e cuidar da necessidade uns dos outros. O que te impede de cumprir esse chamado? Será tempo? Será paciência? Comodismo? Falta de fé? Como tem sido o meu relacionamento com Cristo e com os meus irmãos? É para olhar para dentro, irmãos. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa palavra, ela precisa causar em nós um sentimento de urgência em prol do outro. O meu irmão precisa de mim e eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar indiferente. Jesus, ele quer que nós pratiquemos esses atos de justiça, né, de bondade, de misericórdia com o irmão, assim como ele mesmo praticou. Jesus, ele ensinava com autoridade porque ele fazia. Não era da boca para fora. Jesus, ele deixa para nós um modelo que nós temos que seguir, a forma como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Jesus amou, e amou de verdade. Eu não posso ser indiferente. Eu não posso ficar alheio ao meu irmão. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Essa pessoa aí foi comprada por um preço muito alto. Portanto, tudo que você fizer para essa pessoinha aí, você está fazendo para aquele que o comprou, para aquele que o resgatou. É o reconhecimento da importância do seu irmão, do pequenino irmão de Jesus. Para concluir, no dia do juízo final, famílias serão divididas. Filhos de um lado, pais do outro. Maridos de um lado, esposas do outro. Um dia muito triste, com certeza. Triste. A que grupo você pertencerá?
daí vai vir uma sentença que vai valer por toda a eternidade. Para onde você vai no dia do julgamento? Eu não sei se vocês prestaram atenção nos detalhes do primeiro slide que eu coloquei. O artista, ele foi muito feliz na sua pintura, e ele dá uma expressão para aquele bode, olha a expressão de desespero daquele bode. Jesus está voltando. Haverá um grande julgamento que vai definir o destino de cada pessoa. Isso precisa mexer conosco. Eu gostaria de convidar você a que revisasse a sua vida. O sofá da sua casa deve ser muito bom. O meu sofá é confortável, mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Se Jesus voltasse nesse instante, o que você teria para apresentar diante dele? Como anda a sua vida com Deus? Como temos reagido em relação às necessidades dos pequeninos de Jesus? Que nós passemos a olhar com mais misericórdia para o nosso irmão. A forma como nós nos relacionamos com a família da fé diz muito mais sobre nós mesmos do que propriamente a respeito do outro. O desafio é, vamos falar mais sobre isso. Vamos falar de como podemos e como devemos cumprir essas ações com lucidez. Vamos buscar as pessoas que já fazem isso e vamos nos incluir de forma a apoiar, para que nós também possamos fazer. Se já faz, fazer mais. Já pensou no que o seu grupo familiar pode fazer por um irmão na situação como está o Valdir? Já pensou do que você pode fazer pela dona Sebastiana, pela dona Rosa, pela Beth agora? Já pensou no que você pode fazer por eles? E pelos demais irmãos? Vamos nos esfregar mais. Vamos passar o cheiro do rebanho para nós. E vamos confiar que o bom pastor, ele está cuidando de nós. Lembre-se que ele deu a vida para nos resgatar. Quero fechar com uma leitura que o Antônio já fez na ceia, mas tem tudo a ver com o que nós estamos tratando hoje, que é Isaías 53, 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Deus seja louvado.